açude Boqueirão está com apenas 24% de sua capacidade, um índice bem abaixo da média. Por causa disso, há pouco mais de um mês, 19 cidades abastecidas por esse reservatório passam por racionamento. E a Cagepa divulgou um balanço da economia de água alcançada com a redução de consumo neste primeiro mês. Há cerca de 30 dias, a aposentada Marlene da Silva teve que mudar completamente a rotina diária dos afazeres domésticos. O motivo é logo revelado pela quantidade de baldes cheios de água no quintal de sua casa. O racionamento acabou afetando a vida de todo mundo. Como é que a senhora está fazendo diariamente aqui? Está reaproveitando a água? Aproveitando até demais a água. Como é que a senhora aproveita? A água, né? Dos panos eu pego, já boto para lavar o beco, a frente da casa. Usar no banheiro também? Usar no banheiro, porque não tem. Descarga não dá. E aqui a situação é mais difícil, que a senhora não tem uma caixa d'água. Não tem. Sabe como você está vendo? Quando seca... Secou. Aí pronto, meu filho. Neste salão de beleza, a situação não é diferente. Quando a água chega às torneiras, tudo fica tranquilo. Mas nos finais de semana, o jeito foi apelar para os reservatórios plásticos. Aqui, a escassez de água também é sinônimo de prejuízo. Não tem nem como economizar mais, né? Porque quando corta, a gente não pode fazer mais nada. E quando falta, infelizmente, deixa até de atender? Deixa de atender cliente, pela falta de água. O racionamento de água do açude de Boqueirão teve início no último dia 6 de dezembro e vem acontecendo sempre durante os finais de semana. No primeiro relatório da Cagepa, a medida conseguiu uma economia de 18,57% se comparada com o consumo do mês de novembro. Foi representativa e nos traz um balanço positivo, tendo em vista que a gente está focado, a Cagepa está focada, todo o trabalho voltado para cumprir com o plano de contingenciamento que foi entregue e aprovado no Ministério Público. Atualmente, o açude responsável pelo abastecimento de Campina Grande e mais 19 cidades do compartimento da Borborema está com pouco mais de 23% de sua capacidade total. O plano de economia estabelecido inicialmente pela Cagepa vai continuar sendo executado somente nos finais de semana. Caso não chova na região do Cariri e o açude de Epitácio Pessoa não receba nenhuma recarga, é que o cronograma deverá ser alterado somente no mês de novembro. Não havendo nenhuma recarga na barragem, esse plano deverá se estender até novembro de 2015, né, quando a barragem atingirá, pelos nossos cálculos, atingirá o volume morto, né? Daí, a essa altura, isso ocorrendo, já devemos estar com a captação flutuante instalada, né? E aí será introduzida uma nova etapa do racionamento, aí numa condição mais crítica e mais severa. E em tempos de escassez hídrica e estiagem no semiárido, não existe outra alternativa para a comunidade que não seja a de economizar. A gente já aproveita a oportunidade, né, desde já, para agradecer à população. A gente tem contado com essa colaboração. Em 2015, na Paraíba, começa com previsão de chuvas irregulares no Sertão, Cariri e Curimataú. Para os próximos 3 meses, os meteorologistas não esperam chuvas intensas, mas também não há alerta de estiagem prolongada. A previsão climática é fruto do estudo feito por técnicos da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado. A previsão feita foi que nós teremos chuvas irregulares nessa região semiárida do estado da Paraíba. Ou seja, nós estamos descartando um ano extremamente seco ou ano extremamente chuvoso. Isso porque as condições meteorológicas atuais nos apontam um quadro de neutralidade. Então, um ano neutro é muito comum de ocorrer uma alta variabilidade, tanto espacial quanto temporal das chuvas. Ou seja, vai chover num local, no outro bem próximo pode não chover. E também uma variabilidade temporal. Poderemos, não se descarta a ocorrência de algum veranico, período mais de 8, 10 dias sem chuvas. Então, essa tendência é bastante irregular. No levantamento, os meteorologistas da AES avaliaram a condição histórica das precipitações pluviométricas, principalmente no interior do estado. De acordo com a pesquisa, não há previsão para grandes períodos de estiagem
ou de chuvas intensas em 2015. Nesse quadro atual, está um pouco levemente mais favorável à recarga de açudes do que para a questão de agricultura. A previsão abrange as regiões do Sertão, Curimataú e Cariri, onde estão localizados mananciais importantes para a Paraíba, como o açude Coremas Mãe d'Água, no sertão do estado, e o Epitácio Pessoa, na cidade de Boqueirão, que abastece Campina Grande e atualmente está com menos de 20% de sua capacidade de armazenamento. Não é novidade que o verão é sinônimo de temperaturas ainda mais altas aqui no litoral. Andar pelas ruas do centro de João Pessoa tem ficado cada vez mais difícil. E não é só por causa do número de vendedores ambulantes e de pedestres. O grande problema tem sido o calor, que está só começando. O verão chegou e não é raro a temperatura ficar acima dos 30 graus em João Pessoa. E nem precisa usar o termômetro para sentir que no centro da cidade o calor é ainda maior. É demais, tá fora do comum. Segundo os meteorologistas, a concentração de prédios diminui a circulação do vento e isso reflete na temperatura. Tudo isso tem feito um somatório e causado desconforto térmico, ou seja, uma sensação térmica de 3 a 5 graus maior do que o clima aos arredores da cidade. Enquanto mais próximo ao centro, maior esse impacto, maior essa temperatura. E é bom ir se acostumando, porque a tendência é de muito calor até fevereiro. Em março já inicia esse outono, começa a ter uma decaída da temperatura, inclusive com o início do nosso período chuvoso aqui dessa região. Nem sempre usar roupas leves resolve e cada um encontra uma maneira de enfrentar o calor. Tomar bastante água, né? Beber muita água é uma ótima saída, mas bom mesmo é seguir aqueles conselhos dos dermatologistas que às vezes a gente esquece. Usar protetor solar, óculos escuros, também roupas adequadas e não esquecer de uma boa hidratação, beber bastante líquidos. E já que é verão, vale lembrar que o horário ideal para ir à praia é antes das 10 da manhã. Mas se você acordar tarde, redobre os cuidados. Nesse horário de maior incidência que a gente tem, tanto VA como VB, utilizar filtro solar, protetor solar, reaplicar a cada 2 horas após mergulho, utilizar o protetor solar 30 minutos antes de se expor ao sol, usar camisetas, roupas adequadas, viseiras, bonés, óculos escuros e procurar locais de sombra nesse horário de maior risco. Depois do intervalo, você vai ver que João Pessoa atrai turistas de várias partes do mundo e o comércio na orla registra aumento de até 80% nas vendas. E tem passeio pela costa de Pitimbu, a cidade que tem o maior trecho de costa do estado, com 13 praias. Voltamos em instantes.